Fala moçada, professor Alberto de Geografia na área, com mais uma aula para vocês de Geografia, claro. Ah, isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é por causa da pandemia, gente. Vou tirar aqui para a gente conversar. E aí, beleza? Tudo bem? Nós teremos nossa aula agora, só que é uma aula de correção de atividades, beleza? Nossa aula vai começar agora, depois da vinheta. Então pega lá nosso livro, o nosso caderno para você conferir todas as respostas, tudo bem? Beleza? Se você não fez os exercícios da semana passada que estão nessa correção, eu vou pedir a você que dê um pause nessa aula, pegue o seu livro, refaça, faça os exercícios e depois volte para conferir as respostas, beleza? Então fica com Deus e até a próxima. Deixa eu colocar aqui. Tchau! Fala moçada, professor Alberto aqui na área. Se derrubar é pênalti e gol também. E aí, como vão? Como estamos nesse período de clausura, pandemia? Tudo bem? Nas devidas proporções? Saudade da turma, encontrar todo mundo aí. Mas, por enquanto, a gente vai adequando, né, do jeito que dá. Olha só, eu tenho algumas aulas aqui engatilhadas, onde vocês poderão me ver, tá bom? Estou produzindo, mas esta aula é uma aula de correção, tá bom? Correção das atividades que eu encaminhei anteriormente, na semana anterior, ok? E depois nós vamos caminhar com aula nova, e eu preciso que você fique atento, com sangue nos olhos, para aprender mais, beleza? A despeito de toda a situação que está acontecendo, vão manter o otimismo, vai dar tudo certo, tá bom? Tudo certo em nome de Jesus. Vamos lá? Pegue o seu caderno, pegue o seu livro. Nós vamos, um instante, nós vamos fazer as correções das atividades da página 579, a primeira, questões de revisão, logo em seguida. Novas formas de cooperação, é um texto que está na página 581, tem uma pergunta. Questão 3, gestor de revisão, também na página 582. Por fim, as atividades, que é o item 4, atividades, para além do texto, que está na página 583. Show de bola, moçada? Vamos lá. Questão de revisão, página 579. Pega o seu caderno. Se você chegou até esse vídeo, até esse momento, e observou que não fez atividade, aí eu vou te pedir, por gentileza, dê um pause nesse vídeo, vai parar esse vídeo. Vai pegar o seu livro, o seu caderno, vai ler, vai estudar, vai preencher, vai fazer todas essas questões. Depois você retorna a este ponto para o gabarito, tá bom? Beleza? Assim, eu quero garantir que você está aprendendo esse conteúdo ou então está revendo esse conteúdo. Ok? Vamos estar fortes, final do ano tem Enem, nós vamos vencer. Eu creio e acredito em vocês. Beleza? Vamos lá? Número 1, página 579. Explique a diferença entre a zona de livre comércio e mercado comum. Eu quero saber a diferença de zona de livre comércio e mercado comum. Vamos lá, a resposta. A zona de livre comércio objetiva eliminar ou reduzir taxas alfandegárias. O mercado comum propõe também a criação de regras comuns de comércio com países exteriores ao bloco, a abertura de mercados internos e libera o fluxo comercial de capitais, de mão de obra e de serviço entre os países do bloco. Então, essa é a diferença. Ela é básica, né? O livre comércio é o primeiro, é o start, é o início. Ele apenas tem o objetivo de eliminar taxas, ok? Apenas taxas, impostos, só isso.
O mercado comum já é um avanço, já é um estágio além. Então, quem já está no estágio de mercado comum hoje, já esteve no estágio inicial de livre comércio. Tudo começa pequeno, ok? Então, o mercado comum propõe criação de regras de comércio com os países, abertura de mercados internos, libera fluxo comercial de capitais de pessoas, ou seja, além de eliminar e reduzir taxas alfandegárias, começam a promover um comércio maior, uma interação maior. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, gente boa? 2. Apresente 2 obstáculos, 2 barreiras para a unificação efetiva da Europa com a base da União Europeia. Que situação, hein? Diferenças econômicas, oposição de setores em diversos países, estados divididos por motivos de guerras ou de conflitos seculares impedem a formação de um verdadeiro Estado supranacional e a unificação efetiva da Europa. Ou seja, toda a Europa ainda não está na União Europeia. A maioria, sim. Né? A gente teve o ano passado a efetivação neste ano, né, há 2 anos atrás, perdão, a efetivação esse ano do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. A União Europeia, o Reino Unido, ele não estava 100% na União Europeia, apesar de estar, ele estava dentro, mas a sua moeda ela ainda não tinha sido desfeita para adotar o euro. O euro corria dentro do território da União Europeia como uma segunda moeda, porque a Libra é uma das moedas mais seguras, mais estáveis do mundo, e eles não abriram mão dela assim tão fácil. Ok? Então, nós temos aí essas questões, e eu creio que ao longo do tempo isso vai se acertando. É uma questão de tempo mesmo para que todos da Europa façam parte da União Europeia. A questão do Reino Unido pode ser que ela seja a única, pelo menos nesse tempo para frente, a única a não ingressar nesse bloco. Tá ok? Vamos lá? Acompanha aí, gente boa. Qual é a composição da APEC do ponto de vista econômico? A APEC é um bloco formado por países muito distintos do ponto de vista político, econômico e cultural. Dele fazem parte a próspera economia do Japão, do Canadá, e do lado dos países em desenvolvimento temos o Chile e o México. Então tem 2 países de ponta, que é o Canadá e o Japão, e 2 países em estágio, que fazem parte dos países do Sul, né? Países em desenvolvimento, que é o Chile e o México. Tranquilo? Vamos lá? Novos rumos, novas formas de cooperação. É um texto que nós temos na página 581, nós não vamos ler ele aqui. Eu espero que você tenha lido, se não, faça essa leitura, dá um pause aí, vai lá, leia, para que você possa compreender a resposta. Os países desenvolvidos, doadores tradicionais de ajuda à África subsaariana, centravam sua colaboração em ajudas sociais. Explique a diferença entre essa ajuda e a colaboração dos novos parceiros do Sul. Então vamos, meus queridos. Os parceiros do Sul investiram mais em programas de desenvolvimento e em infraestrutura, setores que podem contribuir para a autonomia econômica dos países menos desenvolvidos. Ok? Então, houve um investimento mais em desenvolvimento e em infraestrutura. Sem infraestrutura como base para alavancar o crescimento, não tem jeito de crescer. Ok? Ela é base. Ok? Vamos lá? Próxima. Página 582 agora, acompanha comigo. Número 1. Explique por que o Brasil só participa do comércio mundial com 1,3% do total. 1,3%. Esse percentual é resultante da elevada participação da exportação de commodities e de mercadorias de baixo valor agregado
na pauta das exportações brasileiras. Commodities, por exemplo, a venda do trigo brasileiro, do arroz brasileiro, do feijão brasileiro, milho brasileiro. Isso faz parte do grupo de commodities, de exportação, produtos tipo exportação, ok? Do café brasileiro. Vamos lá? Número 2. Caracterize o comércio entre o Brasil e a China, olha a China aí, em relação às exportações e importações. A relação do Brasil com a China. As exportações para a China são compostas basicamente de commodities primárias, como minério de ferro, soja e celulose. Gente, a China é ávida por minério de ferro, ávida. Abre uma aspas aqui. Ela está comprando muito terreno, não estou falando por causa de pandemia não, tá? Antes disso, muito terreno no Brasil, terrenos que têm um grande potencial de exploração mineral. Eu falo isso por experiência própria. Há pouco tempo, quando eu trabalhava com consultoria ambiental, eu mesmo fiz um trabalho para o imperador da China. Não diretamente a ele, mas um grupo que levantou na China para fazer contato com alguém que estava nos Estados Unidos, que contactou a empresa onde eu trabalhava na época. Então, eu lembro que eu olhei regiões aqui no Brasil para validar ambientalmente a sua exploração. Abre aspas aqui, eu dei pau nas duas que eu visitei, que veio para a nossa empresa, eu dei pau. Eu não aproveito. Só para vocês terem ideia, fica aqui um comentário. Quem conhece Ouro Preto, vou contar só de uma. Ouro Preto, você ali em Ouro Preto chega na rodoviária de Ouro Preto. Na rodoviária, ou aquela parte ali da matriz, você vai observar para trás da rodoviária tem um barranco. E esse barranco, né, uma parte da serra, ela tem na sua divisa uma cerca. E é claro, você vê isso claramente. Uma mata, essa mata pertence ao UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, e a outra aí tem várias propriedades de terceiros. E era ali que alguém estava tentando vender aquela área para os chineses. Gente, eu não ia pôr meu CREA, meu documento, minha cara, meu título na frente, aprovar, né, fazer um relatório aprovando ambientalmente. Poxa, eu estaria me condenando ali profissionalmente, certo? Porque aquela área ali é tombada, um patrimônio histórico cultural, Ouro Preto é tombado. Então, ali não é viável a exploração. Fora as APAs, a área de proteção ambiental, que tem no topo, né, dessa serra aí, né, atrás da rodoviária. De jeito maneira. Você está doido, não ia criar nenhum problema diplomático. Ok, comentário à parte, fechamos aí. Não terminei de falar, não, perdão. Deixa eu ler a resposta toda para você novamente. As exportações para a China são compostas basicamente de commodities primárias, ok? Sem nenhum tipo de tratamento, tá? Quando a gente usa o termo primário, é sem tratamento, sem um tipo de lavagem. Ou a lavagem é uma lavagem primária, grosseira. Como minério de ferro, no caso de minério, tá? Soja e celulose. Do país asiático, importamos peças de veículos e tratores, aparelhos eletrônicos, aparelhos transmissores e receptores, ou seja, produtos de média, alta e alta tecnologia. Cabe aqui uma outra observação, moçada. Depois procura na internet a cidade de Cantão. A cidade de Cantão é um dos polos na China de tecnologia. Quem conhece aí, eu costumo frequentar Shopping Oi, Oiapoque, tá? Tapajós, Avantes, esses shoppings aí onde o pessoal vende muito produto importado, muito produto eletroeletrônico, vem da cidade de Cantão. Esse pessoal aí que está lá nesses shoppings populares, os antigos camelôs, eles se juntam, isso é no mundo inteiro, tá? Não é só privilégio daqui. Eles se juntam, fecham containers de produto, compram containers. Esses containers são despachados da cidade de Cantão, que é um dos polos, e chega aqui, por exemplo, no Brasil, no Porto Tubarão, no Porto de Santos, e de lá vem
vem para Belo Horizonte. Aí a gente chega lá no Shopping Oi, então estamos comprando esse tipo de produto. Beleza? Só uma curiosidade para vocês aí, para enriquecer um pouco esta aula. Tudo certinho aí? Tranquilo? Tá tomando um chocolate quente aí? Ou tá bebendo um suco de laranja ou limão geladinho? Isso é bom. Página 583, moçada. Número 1. Observe o gráfico a seguir e compare a evolução da produção industrial dos 5 países do BRICS. Então, nós temos um gráfico na página 583. BRICS, Índice da Produção Industrial entre os anos 2000 e 2010. Quem você está destacando aí em cima, no topo, vermelhinho? China. Olha a China aí, gente. Que é um último lá de verde, lá, que está por último. Nós temos a África do Sul. O azul aí, nós temos a Rússia, não é mesmo? A Índia, laranja. A China em primeiro, né? E em amarelo nós temos aí o Brasil, tá? Na meiuca aí, mais para baixo do que para cima, apontando a partir de 2010 um crescimento aí junto com as outras nações. Ele está à frente aí da Rússia e à frente da África do Sul neste gráfico. Ok? Muito bem. Então tá lá. Página 583. Aparece. Vamos lá. Então, compare a evolução da produção industrial dos 5 países do BRICS. Qual a comparação que você fez, né, dessa evolução? Vou dizer a minha. A China apresentou a evolução mais positiva. A gente observou isso lá, não é mesmo? Com queda a partir de 2007 e retomada em 2009. A Índia, apesar das oscilações, conseguiu retomar seu crescimento após 2008. Brasil, Rússia e África do Sul apresentam grande retomada dos índices a partir de 2009. Isso é interessante, o autor ter colocado aqui um gráfico no mesmo estilo no ano atual, né? O ano de 2018 e 2019, para a gente conseguir fazer uma comparação mais precisa. Seria muito mais rico. 2. Você acha que investimentos em educação e pesquisa em um país o tornam mais competitivo no mercado internacional? Justifique. O que você acha disso? Investimento em educação é uma boa ou é uma barca furada? Seria tão bom estar junto com vocês na sala de aula, que aí eu ia poder escutar de cada um. Na verdade, eu espero que vocês percebam, né, eu tenho a ideia que os investimentos em educação e pesquisa formam uma mão de obra qualificada. Ela sempre é importante. E isso vai possibilitar o desenvolvimento científico e a produção de tecnologia, né? O famoso setor P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. No nosso caso, né, já falando do Brasil, o Brasil ele investe pouco no setor quaternário, que é o setor de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Eu estava fazendo uma aula com o pessoal do 8º ano, e eu estava falando, perdão, do 9º ano, e a gente estava falando sobre, nessa aula, a aula que foi gravada, depois se vocês quiserem podem conferir, está no canal Professor Total, que é o meu canal, e lá o que acontece é que há uma fuga de cérebros. Então, as pessoas mais capacitadas, mais preparadas, que estão no Brasil, mas não têm uma abertura para se desenvolver em um laboratório, para criar tecnologia, vão embora. Japão, Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia são destinos certos para essas pessoas. Eu já falei isso em sala de aula, né? Essas pessoas, se não estou falando agora, essas pessoas, elas costumam receber todo tipo de investimento e liberdade até mesmo para poder montar a equipe, levar a família, e eles passam a morar nesses países. E vou te falar uma coisa,
meus amigos. Normalmente, uma pesquisa, por exemplo, para desenvolver uma vacina, no mínimo 15 a 20 anos. Então, há um processo de estabilidade, vamos falar assim, por causa desse investimento dos 20 anos. Ok? Aí isso se desdobra, né? A gente pode falar aqui rapidamente. Se alguém que é brasileiro tentou desenvolver uma pesquisa aqui, um projeto de pesquisa para criar uma vacina para trazer a cura em relação à AIDS, o câncer, ou sei lá, qualquer coisa que está acontecendo, e não há o devido investimento, normalmente essas pessoas vão embora, vão para esses países que eu citei, apresentam lá e o retorno é muito mais rápido. O investimento também que eles fazem é rápido, os laboratórios são de ponta. É isso aí, mas eu quero ter esperança. Nós somos daqueles que têm esperança, não é mesmo? Eu tenho. Você não tem, eu respeito o seu pensamento, mas eu tenho esperança que as coisas podem mudar, porque Paulo fala na Bíblia que nós somos daqueles que têm esperança. Nós nos agarramos a uma esperança. É claro que ele está falando no contexto ali do Cristo, do Salvador, de Deus, do reino dos céus, né? Mas eu estou falando, além disso, eu estou falando da esperança que eu tenho no ser humano, no homem, naquilo que ele pode fazer. Vamos lá? Turma, moçada, 3. Explique duas causas e duas consequências da crise de 2008 nos Estados Unidos. O que você colocou aí nessa crise? Fez o mapa mental? Vou ver depois, viu? Você não fez, não espera a pandemia acabar para você fazer não, viu, moçada? Aproveita esse tempo e construa o seu mapa mental. Vou usar o jargão que está aí fora, você não está de férias, então invista. É o tempo de você investir, de você ler, pesquisar e estudar, tá bom? Eu sei que no final do ano vocês vão brilhar, eu creio, eu acredito em vocês. Mais uma vez, eu acredito. Não deixe a peteca cair e não se desanime. Vamos lá? 3. Explique duas causas e duas consequências da crise de 2008 nos Estados Unidos. Então lá, houve um recesso de empréstimos, um subprime, para financiamento de imóveis. Então, muita gente pediu um empréstimo, né, muitas pessoas, para investir em imóveis, comprar casas, terrenos. Eram destinadas às pessoas com dificuldade de comprovar sua capacidade de pagamento e débito. Isso a gente vê muito aí. Você já viu alguém fazendo isso aqui em Belo Horizonte? Ofertando nas rádios, na TV, ou em cartazes pregados na cidade, empréstimo sem consulta SPC, Serasa, sem fiador, é mais ou menos o mesmo estilo, tá? Então não se olhou a capacidade de pagar. Uma reação em cadeia de endividamento e inadimplência quebrou o mercado de créditos imobiliários, financeiras e bancos. Num efeito dominó, a crise atingiu instituições financeiras no mundo, afetando o desempenho da economia global. É aquilo que eu já falei em sala de aula. Imagina os países, ou a economia dos países, com cada país com a sua economia representada como uma peça de dominó. Tudo equilibrado em forma de um círculo, e se uma balançar e cair, você já sabe a resposta. Todos cairão logo em seguida. É tenso. É uma situação bem tensa. E agora, com essa crise da pandemia, as coisas têm de ser gravadas, não é mesmo? Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Tudo bem até aí? Show! 4. Nas últimas décadas do século XX, consolidaram-se 3 grandes blocos econômicos, ou megablocos, liderados pelos principais capitalistas. Quais são esses polos e seus megablocos? Número 4. Então vamos lá. Resposta. Os Estados Unidos lideram o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, só tem apenas a intenção de diminuir os impostos, as taxas alfandegárias. Os países da Europa Ocidental formam a União Europeia, é o bloco econômico que está mais avançado. Só falta ali uma união política e um outro passo que
que pode ser que aconteça, e eu também estava tratando isso com o nono ano, é a questão de uma homogeneização da cultura. Mas eu acho que esse vai ser mais demorado. É mais fácil uma união política, porque já existe uma união monetária na União Europeia, e uma união política acontecer do que, em curto prazo de tempo, uma união cultural. Porque a cultura ela vai se perpetuando com as gerações. E, dando sequência, o Japão exerce grande influência na cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, que é a APEC. Ok? Perfeito? Vamos lá? Nós estamos chegando ao fim dessa correção. Número 5. O número 5 diz assim: assinale a alternativa correta sobre o NAFTA, que é direcionado pelos Estados Unidos, né? Que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Qual é a correta? A letra A, o NAFTA consolidou intenso comércio regional entre o Japão e os países asiáticos? Mentira, não. México e Canadá. B, a aliança com o Canadá tem um caráter geopolítico na medida em que a crise nesse país atinge os Estados Unidos. Não, o Canadá não passa por crise. É um país que tem estabilidade. C, o Canadá fornece mão de obra barata para outros países do bloco, além de possuir um atraente mercado consumidor. Sim, possui um atraente mercado consumidor. No entanto, não fornece mão de obra barata. A mão de obra lá é bem preparada. E, no entanto, a mão de obra fica até lá, porque os Estados Unidos consideram o Canadá como o 51º estado norte-americano. Vamos falar assim, tá? Boa parte das indústrias estadunidenses estão no solo canadense. Ok? Beleza? Então, os Estados Unidos acaba ajudando aí dentro desse bloco e fortalecendo sua relação comercial com o Canadá, até mesmo por causa das indústrias que ele instalou no território canadense. Letra E, a maior parte do comércio das exportações mexicanas é nacional. Não. O México ele exporta, mas a maior parte que sai do seu território está direcionada, ou melhor, sai a partir das indústrias maquiladoras. As indústrias maquiladoras, como a Ford, por exemplo, que está do lado mexicano, elas estão lá por um motivo, para tentar evitar a migração dos mexicanos em direção aos Estados Unidos pela fronteira, e para dar um emprego. Mas boa parte da exportação é do México para os Estados Unidos de produtos estadunidenses que são produzidos no território mexicano. Só para você ter ideia, eu citei a Ford, boa parte dos carros ou das suas peças são montados, o automóvel como inteiro, alguns modelos, no próprio estado mexicano, mas quando chega lá, recebe o selo Made in USA, Made in Estados Unidos, não Made in México. Por isso é chamado de indústria maquiladora. Perfeito? Por que é maquiladora, Alberto? As meninas aí vão entender melhor. Maquiladora vem de maquilagem. Maquilagem, um exemplo muito simples, muito simplório, é que a maquilagem ela é passada na face das mulheres para tampar as imperfeições, não é mesmo? Além de deixar mais bonita, não é mesmo? Então, passa muita maquiagem aí, ou o suficiente para tampar as imperfeições da pele que todo mundo tem, não é mesmo? E no caso desse exemplo que eu dei, é só a respeito do selo de fabricação de origem. Tá ok? Vamos lá, então a resposta correta é a letra D. No México, se estabeleceram indústrias montadoras que importam peças, montam o produto final e exportam com isenção de impostos. Perfeito? Vamos dar sequência? Número 6. Classifique os seguintes produtos exportados pelo Brasil em indústrias de alta tecnologia, de média a alta tecnologia, de baixa tecnologia e de produtos não industrializados. Vamos lá, moçada. 6. Indústria de alta tecnologia, aeronáutica e aeroespacial, equipamentos de rádio, TV e comunicações. Então, indústria de alta tecnologia, 2 pontos. Aeronáutica e aeroespacial, equipamentos de rádio, TV e comunicações. Indústria de média alta tecnologia, 2 pontos.
equipamentos elétricos, veículos. Indústria de média baixa tecnologia, derivados do petróleo. Não liga não, é só meu cachorro. Meu cachorro, meu menino. Indústria de baixa tecnologia, derivados da madeira e produtos não industrializados, café. Então, indústria de baixa tecnologia, derivados da madeira, produtos não industrializados, o café. Vamos lá? Última questão para ser corrigida, está na página 584, perdão, página 584, vira aí a página do seu livro. Não, me perdoe. Eu virei aqui. Na página 583 mesmo. Questão 7. Questão 7, nós temos uma leitura cartográfica, comércio exterior do Brasil em 2010. Então, nós temos ali uma legenda, ok? Letra A. Analise o mapa e explique por que o Brasil pode ser considerado um global trader. Vamos lá? Porque realiza intercâmbio comercial, exportação e importação significativo com países da América, Europa, Ásia e África, ou seja, tem grande importância significativa para os países da América, Europa e Ásia. Letra B. Analise a legenda do mapa e cite 2 países com os quais o Brasil obteve um saldo muito positivo e um saldo muito negativo. Então vamos lá? Anota aí. Muito positivo, 2 pontos. Argentina, China, Peru e Colômbia. Agora, muito negativo, 2 pontos. Estados Unidos, Canadá e Índia. Ok, pessoal? Perfeito aí? Qualquer coisa, se algo passou, é só você dar um pause, voltar um pouquinho, ouvir a resposta e fazer os devidos acertos, as devidas complementações. Ok? Em vista, quando a gente voltar às aulas, eu quero dar um vista aí no seu caderno para a gente começar a pontuar as atividades que nós estamos desenvolvendo nesse período de clausura, nesse período de quarentena, ok? Quarentender, eu sou um quarentender, beleza? Aqui, fica com Deus, forte abraço, a gente se vê na próxima semana, se a gente não retornar presencialmente, mas se vê através dessa plataforma que é o YouTube. Quero te pedir para você me ajudar a fortalecer esse canal, que esse canal vai crescer, eu creio nisso. Eu já estava sonhando com isso há um tempo, mas aprove agora ao Senhor, aprove a Deus a gente investir nesse canal que se chama Professor Total. Beleza? Então, curta essa aula, né? Se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações para que você possa ter em primeira mão assim que uma aula subir ao ar. Fica com Deus e